Bom dia, meus amigos que estão nos acompanhando aqui no YouTube. Nós estamos em mais um dia do nosso programa do Upgrade Pray, né? É o nosso culto matinal, nosso pequeno grupo semanal, e nós estamos aqui mais essa vez para louvar, engrandecer o nome de Deus, aproveitar esses minutos aqui da nossa madrugada em uma causa tão boa, né? Que é buscar a Deus. Então, eu convido vocês agora a assistir a nossa pregadora de hoje, né, que é a Cássia. Cássia é a minha cunhada e uma pessoa muito especial para a nossa família, e hoje ela vai trazer a mensagem para nós. Estou muito feliz por ter ela aqui né, no nosso pequeno grupo, e eu convido você que está assistindo aqui no YouTube a também participar conosco aqui no Zoom, e para isso você pode clicar no link que vai ser colocado aqui abaixo, e você vai ser direcionado para o nosso grupo. Lá você pode deixar seus pedidos, agradecimentos. Nós estamos orando durante toda a semana e participar também com a gente mais de perto pelo Zoom, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Cássia. Cássia, é com você a palavra. Que Deus te use mais uma vez. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Somos poucos, mas são pessoas muito especiais e vamos te ouvir com muito carinho. Tá aí, Cássia? Estão me ouvindo? Sim, estamos Ah, ouvindo. é um prazer poder estar aqui com os irmãos nesta manhã Só, para que só possamos não estou meditar. te vendo, Cássia. Tá com a câmera fechada. Deu certo? Ainda não. Agora me vê? Já, Não, já abri aqui. peraí. Cláudia, você tem como fazer alguma coisa Deixa eu aí? ver o que está Não? acontecendo aqui. Eu já cliquei aqui, não tem um vermelhinho aqui, não sei por que não quer sair. Aí, você está pelo celular ou pelo computador? Computador. Deu Aí não certo? sei como fazer pelo. Ainda não, Acho que é. Cássia. Ah, agora Agora sim. sim. Deu certo? Agora sim. Para mim aparece aberta. Ah, tá. Que bom. Então, Agora nós vamos sim. meditar nesta manhã na palavra do Senhor, que está relatado no livro de Juízes, capítulo 19, capítulo 19 até o 21, mas nós não vamos ler tudo, nós vamos meditar nessa história. O tema que nós escolhemos para essa manhã tem como título Prosseguindo sem esquecer do retrovisor. É uma reflexão a respeito da nossa jornada cristã e do que nós já vivemos e o processo, né, de caminhada com Cristo. Lembrando daquilo que nós já vivemos no passado, que pode nos ensinar lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu os convido mais uma vez a fecharmos nossos olhos e orarmos agora para seguirmos com a mensagem. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom para conosco e a cada manhã o Senhor renova as nossas forças, a nossa confiança nas nosso Espírito Santo e que nos conduza. Fale por nosso intermédio para que possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, a história de hoje, relatada no livro de Juízes, ela traz-nos uma reflexão triste, mas ao mesmo tempo com lições valiosas para a nossa vida. Começa a história dizendo a respeito de um levita e a sua concubina. Ele, no seu movimento, no seu dia a dia com a sua esposa, concubina, a Bíblia relata que ela, em um dado momento da sua vida, né, aborreceu-se dele e então resolveu ir para a casa do seu pai.
e por lá ela ficou alguns meses. E o seu marido, então, o levita, passado um tempo, resolveu ir buscá-la, trazê-la de volta para casa. E assim ele foi. Ao chegar lá na casa do seu sogro, ele foi muito bem recebido, né? Se alimentaram, se alegraram e eles ficaram ali alguns dias. O sogro, então, insistiu com ele para que ficasse ali algum tempo. E desde o primeiro dia era essa insistência, né? E oferecia a ele alimentos atrativos, até que no quinto dia ele decidiu de vez e levantou-se para partir com a sua concubina. Eles então já iam, sol declinando. Mais uma vez o sogro insistia com ele, mas ele seguiu a estrada. No versículo 13 fala que eles estavam ali caminhando já com o propósito de chegar até um lugar chamado Gibeá e ali pernoitar numa cidadezinha chamada Ramá. E eles então se colocaram, né, rumo àquela cidade. Retiraram-se dali a fim de passar a noite e quando eles chegaram ali numa praça, era costume daquele tempo que se acolhesse as pessoas, né, dando pousada para eles poderem passar a noite e então no dia seguinte seguir viagem, né, rumo à casa deles. Ninguém os recolheu em casa, ninguém os hospedou, mas num dado momento chegou ali um senhor, isso está no versículo 17, um senhor já de idade, e perguntou por eles para onde eles estavam indo, né, de onde vinham e para onde iam. Ele então contou que estava vindo, né, de Belém para de Judá e ia já retornando para sua casa, né, para, ele diz aqui o texto, a casa do Senhor, e ali ele citou que ninguém há que o recolha em casa. E aquele senhor, então, disse, né, que não tinha problema, que ele poderia ir com ele para a casa dele, onde tinha ali palha e pasto para os jumentos, e havia também pão e vinho, né, para a serva. E ali eles passaram a noite. Porém, o versículo 21 do capítulo 19 nos diz que, levando-os para casa, certa hora da noite, bateu ali na porta, e alguns homens falaram ao velho, ao senhor da casa, dizendo: Traz-me para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Aqui nos lembra o que aconteceu na história de Ló, lá em Sodoma. Seguindo a história, o senhor da casa saiu, olha só o que ele disse para aqueles homens ali. Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não faça tal loucura. Versículo 24 assusta a gente ao ler esse texto. Minha filha virgem e a concubina lhe trarei para fora. Humilhai-a, fazei delas o que bem melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Aqui a gente vê o contraste de valor que era dado à mulher naquele tempo. E a tamanha violência feita contra eles ali. E aqueles homens, então, não quiseram ouvir o pedido daquele senhor, pegou a concubina, a levou para fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, vindo aquela mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali a ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta da casa, saindo a seguir seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta, com as mãos sobre o limiar, ou seja, aparentemente morta. O Senhor lhe disse: Levanta-te e vamos. Porém, ela não respondeu. Aquele homem então a pôs no jumento e dispôs-se e foi para casa. Chegando à casa, olha só o que aquele homem fez. Ele tomou um cutelo, né, um martelo, digamos assim, um machado, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. O versículo 30 cita: Nunca tal se fez, nunca se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso e considerai e falai. Aqui a gente vê a situação terrível em que viviam aquelas pessoas. Esse relato do livro de Juízes provavelmente foi escrito por Samuel, segundo as pesquisas feitas aqui. Essa história ela se deu por volta do século 7, século 6 antes de Cristo. E a situação dos benjamitas, relatada em Juízes, e dos sodomitas,
ela descreve momentos de profunda depravação moral e sexual na Bíblia, o que resultou em quase destruição daqueles envolvidos ali. Eram épocas diferentes, mas traz um paralelo para nós, mostrando que aqueles habitantes ali de Gibeá, né, os benjamitas, agindo de forma tão cruel quanto o povo de Sodoma. Eles cometeram um terrível pecado. Aqueles homens de Gibeá, da tribo de Benjamim, cercando a casa daquele homem idoso, forçando a ter relações sexuais com os homens. O levita, então, o senhor da casa, ofereceu as suas filhas e a concubina do levita para que abusassem dela e não do seu visitante, aquele levita. E eles, então, estupraram aquela mulher, aquela concubina, toda noite, o que resultou na morte dela. Qual foi a consequência trágica deste relato? Aquela ação gerou uma revolta na população, uma verdadeira guerra civil em Israel. As tribos horrorizadas, elas passaram a lutar contra Benjamim. Era o povo de Israel contra a tribo de Benjamim. Aquela tribo quase foi dizimada. O relato nos diz, seguindo a história, que 25 mil guerreiros foram mortos e por causa da violência feita, os israelitas então resolveram se vingar daquele ultraje feito, olha só que a Bíblia fala, feito ao levita. E na verdade, quem sofreu diretamente com a história foi a sua concubina. Essa congregação, então, revoltada, se voltou contra esse povo, os levitas, os benjamitas, e então resolveram reunir os homens da cidade. A Bíblia fala, né, que eles tinham ali em torno de 400 mil homens habilitados em guerra. E eles reuniram, então, dizendo aos filhos de Israel para que o levita contasse para ele em detalhes o que aconteceu, esse relato que nós contamos aqui. E ele, ao contar a história, os israelitas disseram: vamos nos levantar, nenhum povo voltará para a sua tenda, nem se retirará para a sua casa sem que essa situação se resolva. E eles disseram: nós subiremos contra este povo rebelde, usaram ali alguns grupos de homens das tribos, né, de cada tribo de Israel. Não tem relato total, mas cada tribo separaram ali 100, 10 mil, enfim, e providenciaram mantimento para aqueles homens durante os dias em que eles fossem guerrear em favor desta causa. Um detalhe que nos chama a atenção aqui, que antes eles haviam prometido, né, feito um voto de que jamais daria as suas filhas para casamento com os filhos benjamitas. Então, os israelitas não permitiam, não queriam que as suas filhas se casassem com os benjamitas. Um voto sem sentido entre eles. Por isso, então, eles resolveram fazer esta guerra. No final da história, a Bíblia relata que morreram em torno de 25 mil homens. E a tribo de Benjamim quase foi extinta por causa dessa guerra sangrenta ocorrida entre eles. Depois desse fato, vendo que praticamente a tribo dos benjamitas ia desaparecer, restando ali apenas 600 homens, eles se deram conta de que eles tinham cometido um ato terrível diante de Deus. Imagine exterminar uma das tribos do povo de Israel. Então, eles resolveram, digamos que, consertar a situação. Eles reuniram-se ali e planejaram como que eles iam recompor aquelas tribos, sendo que praticamente daqueles ali restaram apenas 600 homens e eles não tinham mais as suas esposas, né? As esposas e filhos tinham sido exterminados nessa guerrilha entre eles. Bom, que plano, então, eles elaboraram para que pudessem resolver essa questão, ou seja, restaurar o estrago feito? Para evitar a extinção daquela tribo, aqueles 600 homens, eles resolveram se casar com as mulheres de Gibeá.
como que eles iam fazer isso? Eles atacaram, então, esta cidade de Gibeá e tomaram as mulheres daquele povo como esposas para os benjamitas. E não foi só isso. Quando eles perceberam que ainda faltaram alguns homens que não tinham esposas para eles, eles resolveram, então, fazer outra investida, e desta vez contra a cidade de Siló. Aqui nos diz o relato bíblico que em Siló eles tinham uma comemoração que era feita a cada ano, digamos que uma festa nacional. E eles então foram ali enquanto essas moças estavam participando desta comemoração, eles estavam ali dançando naquele momento, e eles então tomaram, né, raptaram as moças, dizendo aos homens: olha, cada um tome para si uma mulher para si como esposa e voltem para a sua casa, né, para a sua família, para a sua herança. E o versículo 25 do capítulo 21 nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Este é o último versículo do livro de Juízes, mostrando a ação errada e como que aquele povo estava totalmente abandonado, como que eles estavam totalmente distantes do Deus de Israel. Nós aprendemos que antes ali eles tinham Josué como líder deles. E esse povo, então, perdeu a noção de tudo aquilo que eles haviam aprendido com Josué. A história também ela é contextualizada com 1 Samuel, capítulo 12, versículos 9 a 11, que relembram, né, que Israel, eles viveram ali no período de juízes, eles viveram num tempo em que foi necessário eles levantarem libertadores, porque eles se desviaram do Deus vivo. Oséias também, no capítulo 9, ele relata a tamanha maldade de Gibeá, que foi símbolo de corrupção moral e apostasia naqueles tempos. Também, 1 Samuel, capítulo 10 a 11, ele traz ali um pano de fundo negativo, falando de quando aquele povo estava sem rei, e eles pediram, então, um rei para eles. E foi nesse período que houve a ascensão de Saul como o primeiro rei de Israel. E a situação deles era tão ruim que foi comparada à situação do povo de Sodoma. Aquele lugar, aquela região deles, era uma região de grande extensão de terra. E ali cada um lutava isoladamente para estabelecer-se. E aquele sentimento nacional, né, e o zelo religioso perdeu-se gradativamente. Para eles era mais vantajoso escravizar os inimigos do que expulsá-los. O relato bíblico nos diz que a orientação de Deus e do que eles receberam por Josué como líder é de que eles não deveriam se associar com os incrédulos, né, com povos pagãos. Mas eles fizeram o contrário. À medida que eles conviviam com essas pessoas, ao invés de expulsá-los, eles passaram a conviver com eles como se fosse algo normal, esquecendo-se do que haviam sido orientados. Na verdade, isto fortaleceu os antigos habitantes da terra e, num descuido ou fraqueza, aconteceram ali, então, cativeiros e opressões ao povo de Deus. Podemos dizer que eles viviam uma religião SOS, uma religião em que precisava de socorro. E num dado momento, quando eles perceberam que a tribo de Benjamim estava praticamente extinta, a Bíblia relata que eles clamaram ao Senhor e eles choraram ao Deus pedindo que Deus os ajudasse. E interessante que a história nos fala que mesmo quando eles foram atacar os benjamitas, eles clamaram a Deus ali pedindo, né, orientação se eles realmente, né, seriam bem-sucedidos naquelas batalhas. E por algumas vezes a resposta aqui é de que eles teriam vitória naquela batalha, naquelas investidas. Ainda assim, naquele tempo,
liderados por juízes, né? Era o tempo dos juízes. Havia ali um sacerdote no templo que ouvia o povo e também ouviu a esses anciãos. E eles clamavam ali como que eles obteriam mulheres para o restante daqueles, né? Porque foram exterminadas as mulheres dos benjamitas. O distanciamento deles foi tremendo e para que eles pudessem ter sucesso, digamos, nessas batalhas, eles também tramaram emboscadas contra os filhos de Benjamim, dos benjamitas. Esse relato é até conhecido, nós estudamos recentemente em lição da escola sabatina. O livro de Gênesis, capítulo 19, ele faz um paralelo com a história dos benjamitas. O pecado deles, né, dos habitantes de Sodoma e Gomorra, também foi conhecido pela tremenda impiedade e orgulho, glutonaria e a negligência que eles tinham com os pobres, além da depravação sexual entre eles. Quando 2 anjos visitaram a casa de Ló, lembre da história, né? Aqueles homens da cidade cercaram a casa, também exigindo a mesma coisa, abusar sexualmente dos visitantes homens. E a história nos relata, né, que foi oferecido também para eles as filhas do morador da casa para que eles não abusassem dos visitantes. A história se repetindo também aqui no relato dos benjamitas. E qual foi a consequência devido a essa extrema iniquidade e à falta de pessoas justas? O relato bíblico fala que nem 10 foram encontrados justos. E então Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra, né, com fogo e enxofre, consumindo todos os habitantes e a vegetação, de modo que aquela terra se tornou estéril. Aquela região ficou conhecida ali como a possível região, né, do Mar Morto. Esse termo sodomita, então, ele é derivado desse comportamento dos habitantes de Sodoma, que representaram o ápice da corrupção moral na narrativa bíblica. Nesses paralelos narrativos aqui, a Bíblia também relata que Gibeá, né, a tribo dos benjamitas, viveram na época dos juízes e haviam caído no mesmo nível de depravação das cidades destruídas por Deus anteriormente, que foi Sodoma e Gomorra. Em ambos os casos, a falta de hospitalidade, o abuso sexual forçado e a violência foram os principais motivos do julgamento severo de Deus com aquele povo. Por isso, foi necessário exterminar toda aquelas cidades. Quando nós lemos, então, o livro de Juízes, capítulo 21, ele traz um relato desesperado deles na tentativa de salvar a tribo de Benjamim da extinção, após eles quase serem destruídos numa guerra civil, para contornar um voto precipitado de não dar as suas filhas aos benjamitas. Esses israelitas mataram os habitantes de Gibeá e forçaram o rapto das mulheres de Siló, encerrando então o livro nesse caos moral. Alguns pontos são importantes neste capítulo para a gente refletir. O lamento e o arrependimento de Israel. O texto nos diz que Israel chora em Betel pela perda de uma de suas tribos, mas em busca de soluções humanas. Fazendo um intervalo aqui, vemos que eles estavam vivendo uma religião, digamos, de filosofias. A religião de filosofias resulta da fusão de diversos cultos, né, e doutrinas com interpretações dos seus próprios elementos e sentidos. Eles davam sentido àquilo que eles chamavam de religião. Uma religião de filosofias, digamos que razoavelmente equilibrada, de elementos desiguais, de diferentes visões de pensamento do mundo, né, e suas filosofias distintas. Onde ficou a Bíblia, então? A Bíblia ficou de lado. Os escritos, né, dos ensinos dados de Josué para esse povo foram esquecidos. Podemos fazer um comparativo também com Apocalipse. O capítulo 3 de Apocalipse, nos versículos 14 a 22, traz uma severa repreensão à mornidão espiritual
e a autossuficiência e a apatia de uma congregação que, embora materialmente próspera, tornou-se espiritualmente pobre, cega e nua. A Bíblia os descreve como nem fria nem quente, tornando-se repugnante, a ponto de causar náuseas, né? Chamando-os ao arrependimento e a buscar o verdadeiro ouro, né? A fé pura e as vestes de justiça de Cristo Jesus. Uma religião morna, apática, com a falta de fervor espiritual, uma acomodação e indiferença na fé. Uma religião de alta suficiência, em que a própria igreja dizia: eu estou rico e não preciso de vocês, não preciso de nada, confiando nos próprios recursos materiais, em vez de confiar em Deus. Jesus diz a essa igreja que ela é uma igreja pobre, cega e nua, apesar da sua riqueza aparente. Mas ainda assim, o texto de Apocalipse nos diz que Jesus se apresenta como alguém que está ao lado de fora, batendo para entrar e restaurar a comunhão. Há também um convite ao arrependimento. A mensagem termina com um apelo amoroso para que mudem de atitude e sejam fervorosos. Essa carta destaca que a prosperidade material, muitas vezes, ela pode disfarçar uma decadência espiritual. A que ponto se chega um povo? A ponto de uma depravação tremenda. Quando o povo se afasta de Deus, o que se pode esperar? Reflexo moral, abandono social. A sarjeta é o que espera para aqueles que se esquecem do seu Deus. Os benjamitas e sodomitas não tinham hospitalidade, o que era comum naqueles dias. Eram dados ao homossexualismo, a ponto de estuprar a esposa do levita. E vejam que o próprio levita, o que ele fez? Esquartejou a mulher em 12 pedaços e distribuiu as regiões. Ele diz, né? Era uma manifestação de revolta contra tamanha violência contra a sua concubina, a sua mulher. Mas não era assim que ele deveria agir. Se ele fosse um homem temente a Deus, ele lamentaria, ele prantearia por aquele tamanho ato de violência que aconteceu. Após a morte de Josué, então, eles perderam a noção dos planos divinos. Viviam a autoconfiança, a falta de devoção total. Naquele tempo, havia ainda algumas terras que eram para ser conquistadas, né, como a terra de Judá, e eles não avançaram na conquista daqueles vales. Os benjamitas também, ao invés de expulsar os jebuseus, eles passaram a escravizá-los e, convivendo com eles desta maneira, se tornou tão comum essa associação em casamento com os povos pagãos daquele tempo. A metade das tribos, elas se acomodaram de tal maneira, fazendo aliança também com os cananeus. Não destruíram os seus ídolos. Uma dedicação completa aos interesses pessoais e nenhum compromisso com a obra de Deus. O que a gente pode refletir aqui também, nesse relato do capítulo 21, é que Israel chorou em Betel pela perda de uma das suas tribos, mas não queria a solução divina. Resolveram as coisas do seu próprio jeito, resolvendo o conflito do seu próprio jeito. A solução que eles encontraram foi, na verdade, invadir uma terra, né? Estando em guerra, invadir uma terra, enviando ali para eles 12 mil homens, destruindo aquela cidade, para poupar 400 virgens para serem esposas dos benjamitas sobreviventes. Raptaram, então, sequestraram as filhas de Siló, que estavam ali numa festa anual, para justificar um ato para evitar a quebra de um juramento tolo anteriormente. Qual seria, então, o veredito final? O livro encerra dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, destacando aqui a total anarquia e a falta de liderança espiritual naquele tempo. Descompromisso,
Israel não cumpriu a sua parte. A tarefa ela ficou inacabada. Eles teriam que conviver com aqueles povos como se fosse o pior castigo. Seria a ruína deles e Deus não os tiraria dali. É um chamado também a nós nos dias de hoje para que a gente não perca a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Esse capítulo ilustra para nós as graves consequências da falta de submissão a Deus, onde a falta de um líder temente ao Senhor gerou grande desordem, violência, corrupção da justiça em nome da manutenção de um voto, apenas para manter um voto. A obra do Senhor chama servos, obreiros sinceros, fiéis, para cumprir os seus propósitos, a missão de salvar pessoas que vivem aí em total desconhecimento do Deus verdadeiro. Quando nós pesquisamos na internet, temos lá vários sites de órgãos governamentais para trabalhar em direito da mulher. Temos diversos movimentos contra o feminicídio através do Conselho das Mulheres. Temos aí instituído esse Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, cartilhas falando mais sobre as mulheres, envolvimento das mulheres na política, com intenção de fortalecer a força da mulher contra a violência feminina. E a gente vê que ali a violência não era só contra a mulher, mas a mulher naquele tempo não tinha valor. Quem era valorizado eram os homens, tanto que o senhor da casa, ao invés de chamar os homens, ofereceu as próprias filhas e a esposa do levita para proteger o visitante dele. Também a gente vê aí o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Enfim, se pesquisarmos sites do governo, a gente vê diversos movimentos para a proteção da mulher contra a situação de violência. O próprio site, o portal da Assembleia Legislativa, tem lá diversos acervos, incluindo banco de imagens sobre violência contra a mulher, matérias sobre a tremenda violência que impera hoje, nos dias de hoje. Enfim, nós podemos recorrer às redes sociais, Instagram, diversos sites, e a gente vai ver estampado, inclusive na televisão, como que a situação dos dias de hoje está semelhante àquele tempo de Sodoma, a história dos levitas e dos benjamitas comparados com a situação dos sodomitas. É um alerta para todos nós hoje, para que a gente não se afaste do Deus vivo, para que a gente se apegue ao Senhor, para que a gente ouça os seus conselhos, para que a gente não se associe com os incrédulos, mas que a gente se apegue ao Senhor, porque é Ele que sustenta o teu povo. O Deus de Israel tem um plano especial para resgate dos seus filhos sinceros. Aqueles que querem participar da Canaã celestial têm na sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, todos os caminhos, porque ela é o nosso guia. Todos os caminhos estão traçados aqui para que a gente permaneça na presença do Senhor. Aqui a Bíblia fala que eles não tinham mais o rei, um líder espiritual, e muito menos um líder político. Não havia quem governasse aquele povo. Imagine um carro desgovernado, a tragédia que pode acontecer. Da mesma forma, é o ser humano sem Deus, sem apego nenhum às coisas de Deus. Não podemos esperar nada diferente do que tem acontecido nos dias de hoje. Violência, afronta ao Deus vivo, querem até extinguir a Bíblia, dizendo que ela é ultrapassada. Esse é o resultado daqueles que esquecem do seu Deus,
E nós somos chamados hoje, como povo do Senhor, a manter acesa a chama da fé, proclamarmos o Evangelho do Senhor para levar luz a tantos que estão nas trevas. Nos colocar diante dele todos os dias, assim como estamos fazendo agora. Não simplesmente por um rito, porque o pai chama, porque é tradição de família, mas para uma entrega sincera e viva ao Senhor. Que possamos nos colocar diante dele todos os dias, para que ele continue sendo o nosso rei, continue sendo o nosso líder maior, até a linha da reta final dessa corrida que nós estamos seguindo. O apóstolo Paulo traça muito bem esse comparativo, né, como uma maratona na vida espiritual. Nós estamos aí numa São Silvestre, digamos assim. E para nós chegarmos à reta final, os registros sagrados nos mostram qual é o caminho a seguir. É permanecer com o Senhor. E que Ele nos abençoe, nos dê força e sabedoria dos céus, sabedoria do Espírito Santo, para continuarmos nele e com Ele até o fim. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém. Pode orar para nós, Cássia, para a gente encerrar, por favor? Oremos então. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque temos a tua palavra para guiar nossa vida. Nós suplicamos a ti que nos conceda todos os dias, a todo momento, a iluminação do teu Espírito Santo, que orienta, que alinha nossos passos rumo a Canaã celestial. Que nós jamais soltemos da tua mão, que possamos estar com o Senhor em todos os momentos. Nos conceda, ó Pai, a orientação diária que nós necessitamos para conduzir a nossa vida, conduzir a nossa família em teus caminhos. Em meio às situações difíceis que vivermos, que o Senhor nos direcione, que o Senhor toque em nossos corações para que tenhamos decisões sábias, orientações que podem nos manter na tua presença, nos teus caminhos, até aquele dia em que Jesus retornar à terra e nos chamar para o teu lar celestial. Permaneça conosco, ó Pai, dai-nos um dia na tua presença também, renova não somente a nossa fé, mas também restaura a nossa saúde, em todas as áreas da nossa vida em que houver questões a serem resolvidas, que o Senhor possa nos auxiliar. Aqueles que irão para o seu trabalho, abençoe, dê a nós direção certa em todas as nossas decisões. Perdoe as nossas faltas, ainda que pecadores, imperfeitos, estamos no caminho do Senhor. Então, somente, ó Pai, fortalece-nos, ajuda-nos e salva-nos para o teu reino. Em nome de Jesus, nós te oramos, Pai, e te agradecemos. Amém.